volta e é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da tramitação e mudanças previstas na mini-reforma eleitoral. Eu converso com o relator Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aqui do seu programa da TV Gazeta. Bom, eu que agradeço a sua participação, senador, e eu gostaria primeiro que a gente explicasse, para o nosso telespectador, que são vários projetos que tratam de temas semelhantes. Eu falava da mini-reforma, mas tem o Código Eleitoral, tem PEC da anistia, tem outras medidas complementares que, na verdade, mexem com as regras eleitorais, não é? Sem dúvida. Nós temos o Código Eleitoral que foi votado no ano atrasado na Câmara. E eu sou o relator do Código Eleitoral. Agora, a Câmara recentemente votou uma lei ordinária que faz modificações pontuais, sobretudo esclarecendo dúvidas em que a Justiça julga num lugar de um jeito e outro lugar julga de outro, deixando as coisas mais claras, mais transparentes. E tem também uma lei complementar que trata das inelegibilidades, que hoje no Brasil traz muitas confusões. A ideia de que cada pessoa que fosse cassada por um motivo ou por outro ficasse inelegível por 8 anos. E a gente tem casos, por exemplo, casos concretos como da ex-senadora Selma, do Mato Grosso, que foi cassada e a pena só começa a contar depois do fim do mandato. Quer dizer, ela foi cassada no primeiro ano de mandato, ela tem que passar os 8 anos do mandato dela inelegível e depois contar mais 8 anos, o que daria próximo de 16 anos. Agora, então, não teria, senador, não teria uma relação também com a data da condenação e do cumprimento da pena, do início de cumprimento da pena, não tem essa especificação? Tem. O que se está querendo, Denise, é uniformizar para ficar igual para todo mundo. Hoje, inclusive, tem uma distorção. Por quê? Se a pessoa for cassada por abuso de poder econômico, por abuso de poder político, ele fica inelegível por 8 anos. Então, suponhamos a partir da data da eleição. Então, se ele participou de uma eleição que foi no dia 2 de outubro, com 8 anos em seguida, no dia 3 de outubro, 4 de outubro, 5 de outubro em diante, ele estaria elegível. Outra pessoa que foi cassado, teve os seus direitos políticos cassados, digamos, no dia 5 de outubro, com 8 anos, ele estaria inelegível. Então, o Código Eleitoral que a Câmara aprovou, eu acho que fez correto, começa a contar o prazo de todo mundo a partir de 1º de janeiro. Se for por questões eleitorais. Então, contando a partir de 1º de janeiro, qual é a ideia? Que a pessoa ficaria inelegível pelos próximos 8 anos, o que daria 2 eleições gerais consecutivas. Ficaria igual para todo mundo. Hoje traz essa distorção, quer dizer, a pessoa é cassada pelo mesmo motivo, um pode participar da segunda eleição geral e o outro não pode participar. Nós estamos uniformizando, quer dizer, a Câmara uniformizou isso daí. Agora, senador, a lei, ainda em relação à cassação, tem a possibilidade de ser substituída por uma multa, no caso do candidato usar recursos ilegais. É isso? Vai entrar também na proposta final? Não, isso havia uma ideia disso daí, mas não fez parte do texto final. O relator retirou e isso não foi votado, quer dizer, continua a mesma legislação. Havendo uma sanção, essa sanção é de pena máxima, de cassação do mandato. E outra coisa que eu gostaria de falar, Denise, é essa PEC, que está repercutindo muito, a PEC da anistia, que ela traz também nessa PEC a reserva de vagas para mulheres. Nós, no Brasil, vivemos uma situação verdadeiramente constrangedora. Eu não sei como está o quadro hoje, mas quando eu fui relator da reforma eleitoral em 2015, o Brasil era o 148º país do mundo em representação feminina.
Então, nós temos um número muito ínfimo, muito insignificante de mulheres nos parlamentos. Nós temos milhares de municípios brasileiros que não têm uma mulher como vereadora. Então, nós precisamos urgentemente mudar essa realidade. Inclusive nessa PEC, que está ainda na Câmara, que não foi votada, talvez seja votada na próxima semana, faz uma reserva de vagas para a mulher, que na próxima eleição municipal seria de vereadores, seria de 15%, e na eleição geral de 2026 será de 20%. Ou seja, em nenhuma hipótese o Brasil terá menos de 20% de representação feminina, o que é um avanço. Porque se o Piauí, por exemplo, tem 10 vagas de deputado federal, se não eleger 2 mulheres diretamente, nas contas finais terão que ter no mínimo 2 mulheres, mas pode eleger 3, pode eleger 4. Mas então, aí reduz a cota de destinação de recursos dos partidos para as campanhas de mulheres e mexe também com a de negros, não? Não. O que é que ocorre? Flexibiliza a obrigatoriedade do partido lançar pelo menos 30% de candidaturas femininas. O que é que fica? Fica a reserva de vagas. Mas o partido lança o número que achar adequado. Porque muitas vezes o partido se vê na obrigação de lançar candidatas que muitas vezes não têm apetência para a política, que não querem ser candidatas ou que não vão com muito entusiasmo e que não têm muito apelo popular. É mais producente concentrar os recursos, porque os recursos não diminuem. Todo partido é obrigado a gastar, no mínimo, 30% do total de recursos que ele gasta na eleição em candidaturas femininas. Agora, senadora, essas mudanças todas não acabam batendo na PEC de anistia, que tenta reverter multas que foram aplicadas aos partidos, exatamente por não terem cumprido essas cotas, né, como determina a legislação, não é? E há um questionamento geral, e aí se une tanto os partidos da base do governo, como os partidos de oposição, criticando essas multas, não é? Porque não cumpriram o que deveria ter de destinação de recursos e mesmo a comprovação de utilização dos recursos de uma forma geral. E aí é uma coisa que a sociedade está cobrando muito, essa anistia. Então, não se cumpriu o que estava determinado em lei e aí modifica a lei e ainda anistia o que não foi cumprido quando a lei anterior estava vigente. Denise, isso merece um esclarecimento. O que é que ocorre? Todos os partidos sabiam que tinham que gastar, no mínimo, 30% com candidaturas femininas. Então, o partido que gastou menos de 30% com candidaturas femininas, esses partidos não estão sendo anistiados. Ou seja, não foi votado ainda na Câmara, não. Mas se for ainda votado... vai ser votado. Mas o projeto que está para ser votado não anistia o partido que não cumpriu a cota de 30%. Está anistiando os partidos que tinham obrigação, por exemplo, de gastar 33% da cota em cota feminina e só gastaram 30%. Então, a multa que está sendo anistiada é esse excesso de 30% para 33% que foram multados. Mas nenhum partido está sendo anistiado por ter gasto menos do que 30%. Por isso mesmo é que a Câmara já aprovou, no projeto de lei ordinária, dizendo o seguinte, que o Tribunal Superior Eleitoral, 5 dias após o prazo de registro das candidaturas, tem que dizer para cada partido o quanto cada partido vai ter que gastar naquela eleição com candidaturas femininas e com candidaturas de pretos e pardos. Porque hoje fica a dúvida. Há um conflito do partido com o Tribunal Superior Eleitoral. O partido faz os cálculos e diz, eu tenho que gastar 31%. O Tribunal Superior Eleitoral faz os cálculos e diz, não, você teria que ter gasto 32%. E fica essa dúvida. Então, nós estamos botando na lei para esclarecer de uma vez por todas que nós vamos gastar aquilo que o tribunal disser que é obrigatório gastar. Então, se eu sou o tesoureiro nacional do MDB, se o Tribunal Superior Eleitoral, 5 dias após os registros das candidaturas,
mandar o ofício para o MDB, dizendo, olha, o MDB vai ter que gastar 35% dos recursos da campanha em candidaturas femininas. Nós vamos gastar 35% Agora, senador, para induzir o conflito. nós temos apenas um minuto. Eu queria saber como é que vai ser a tramitação e quais os projetos que serão unificados nessa discussão agora, porque tem que ter aprovação até a primeira semana de outubro para valer para a eleição do ano que vem, não é? Denise, você tem razão nisso daí. Agora, você veja a quantidade de problemas que nós temos para resolver num tempo tão exíguo. Nós temos o Código Eleitoral, nós temos um projeto de lei ordinária que mexe em vários artigos da legislação eleitoral, nós temos um projeto de lei complementar que uniformiza a questão das inelegibilidades e temos uma PEC, uma emenda, uma proposta de emenda constitucional que traz anistia a essas multas do excesso que não foi gasto em campanhas femininas e estabelece uma regra pela primeira vez na nossa história, reservando uma vaga, uma quantidade mínima de vagas no parlamento para as mulheres. Para fecharmos, senador. São muitos problemas para se resolver num espaço de tempo muito curto. Eu não sei se dará tempo. Perfeito, eu agradeço muito a participação, as explicações de Marcelo Castro, que é senador pelo MDB do Piauí. Senador, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, sempre coloco à disposição de vocês. Com vocês.